culto de edificação. Louvado seja o nome do Senhor. E junto a este culto, com certeza, a palavra que nós temos lido, ela traz para nós uma lição como nós devemos viver. Observamos uma coisa importante, que a vida do apóstolo Paulo, glória a Deus, ele foi escolhido para ensinar o povo que era semelhante a ele, ignorantes, religiosos, e pensava que tinha temor e conhecimento de Deus e nada tinha. Mas quando ele teve a revelação do mistério de Deus, ele passou a ensinar a igreja, aleluia, não só ensinar, mas também viver a palavra. E nós estamos, vamos dizer, os dias que nós precisamos observar a palavra do Senhor um pouco mais com detalhes, louvado seja o nome de Jesus, com observações mais cuidadosas, né? E nós lemos nesta noite, aleluia, uma palavra que ele escreveu, que era a segunda carta já aos Coríntios. A gente tem por certeza de que os corintianos da época, eles eram um povo trabalhoso, irmão. A igreja do Senhor Jesus era uma igreja rica em dons espirituais, mas era uma igreja que deu muito trabalho a Paulo, pois existia muito embaraço. E os meus embaraços que existiam era porque o povo viveram, vamos dizer assim, na escola, não dos profetas verdadeiros, mas eles viviam em escolinha de profetas fingidos e cresceram assim. Porém, quando aceitaram a Cristo como Senhor e como Salvador da vida, aí tiveram o privilégio de fazerem parte da escola de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Glória a Deus. Quem faz parte aqui da escola do Senhor Jesus, irmãos? O apóstolo Paulo, ele aprendeu no colégio de Jesus, e de acordo com o que ele aprendeu no colégio de Jesus, ele teve uma visão muito ampla, aleluia, de ver como é que era a misericórdia do Senhor. E ele usava muito a palavra graça, aleluia, graça, a ponto que aqui o primeiro versículo do capítulo 6, ele diz: e nós cooperando também com ele quem? Ele quem? Paulo estava falando, e nós cooperando com ele, o nosso Deus, o nosso Senhor, o nosso Salvador, aleluia. Ele diz: vos exortamos a que não recebais a graça de Deus em... Isto me chamou a atenção. Para nós não recebermos, irmãos, a palavra do Senhor em vão. A graça, o favor não merecido da parte humana, mas no tamanho amor e misericórdia de nosso Senhor e Salvador Jesus, nós somos o que? Agraciados. Aleluia. E eu estava observando em 1 Coríntios, capítulo de número 13, verso 9, que eu quero que você leia, em nome do Senhor Jesus. Vamos lá, folhear aqui um pouquinho, né? 1 Coríntios disse, capítulo 3, e o versículo de número 9, como é que diz ele? Olha a preciosidade do privilégio que nós temos. Observando aqui, somos cooperadores de Deus. Irmãos, também na ignorância humana, alguém venha dizer: Deus não precisa de cooperador. Talvez na sua mente humana e natural, sem discernimento, venha dizer
que Deus não precisa de cooperadores. E eu vejo que Deus precisa. O apóstolo Paulo, ele diz que nós somos o edifício de Deus, somos lavoura também de Deus. Então, se é assim, nós precisamos cooperar com Deus. Para quê, pastor? Para nós podermos dar fruto. Para nós podermos dar fruto. Se nós não cooperarmos, nós vamos ter fruto? De maneira nenhuma. Nós vamos ser edifício de Deus? Também não. Não, de maneira nenhuma. No verso de número 10: segundo a graça de Deus que me foi dada, o que diz? Pois eu. O que você diz? Ele, Paulo diz, pois eu, como sábio arquiteto. O fundamento, o que é o fundamento? Que fundamento? Paulo procurou colocar. Ele procurou colocar um outro fundamento sem ser o de Cristo. Ou ele usava o fundamento de Cristo? Ele usava o fundamento de Cristo. Ele não fugiu de lutar para viver o fundamento do exemplo da vida de Cristo. Quando nós lemos aqui o texto todo, a partir do verso de número 4 em diante, a gente vai ver o que era o verdadeiro fundamento de Cristo. Era só alegria? Tinha tristeza. Tinha só alguém amassageando o ego de Jesus? Tinha, irmãos? Aqui a Bíblia diz que tinha açoite, tinha perda. E a palavra aqui nesta noite, queridos e amados irmãos, o fundamento principal, ou a graça que nós precisamos colocar em prática, para que não seja em vão esta graça, você leia em Êxodo, capítulo 20, verso 7. Louvado seja o nome do Senhor, nosso Deus. Não tomar o nome do Senhor em... Olha, no momento, queridos e amados irmãos, que nós observamos alguém colocando outro fundamento, ou desconsiderando a palavra, vamos dizer, lá do Velho Testamento, porque a graça está no presente, e alguém ignora nesta palavra aqui, é em vão alguém dizer que está debaixo da graça. Por quê, pastor? Porque os 10 mandamentos lá, eles não foram anulados por Cristo, simplesmente ele deixou como algo já concretizado. Louvado seja o nome do Senhor, ou seja, praticado por ele. Então, o que Jesus chamava a atenção, irmão, para que alguém não tomasse o nome dele em vão, o nome do Deus Pai. Se você abrir a sua Bíblia em Mateus, vamos lá, Mateus capítulo de número 7, capítulo 7 de Mateus, verso 21 ao 23. Olha a recomendação aí. Nem todo que me diz, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizamos
Aí eu volto o conselho de Paulo e faço a pergunta: como nós podemos cooperar com Deus? Quando nós cooperamos com Deus e ajudando alguém, irmão, deixar de praticar algo errado, alguém que simplesmente, vamos dizer assim, reconhece o nome de Deus, na hora que está na peia, topou, está enfermo, está com fome, aí, meu Deus, mas quando está de barriga cheia, diz que é o mesmo Deus. Será que quando tudo está bem, lembra-se de ir à casa do Senhor, fazer como o salmista Davi: alegrei em mim, quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Isto aqui, irmãos, é cooperar com Deus. E nós que vivemos a palavra, precisamos fazer o que, pastor? Exortar. Isso aqui Paulo está dizendo que nós precisamos despertar alguém, nós precisamos incentivar alguém, nós precisamos com certeza chamar alguém a atenção, para que alguém desperte e busque ao Senhor enquanto se pode achar. Aleluia. Invocar o nome dele enquanto ele está, e não deixar simplesmente para lá, ou fazer-se a obra do Senhor de qualquer jeito. Senão vai chegar esse dia que o Senhor Jesus disse: muitos vão chegar, envergonhados, olhando: Senhor, eu estive aqui, eu fiz isso, eu fiz aquilo, e o Senhor fica perguntando: e quem é você? Ficam igual os pescadores ou discípulos quando Jesus estava no barco. Ali os discípulos de Jesus no barco ainda não conheciam Jesus como Deus, ainda não tinham realmente crido verdadeiramente. Por qual razão? Porque quando Jesus repreendeu o vento, eles perguntaram que homem era esse. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Assim, meus queridos e amados irmãos, alguém tem Jesus como Salvador, mas não tem como Senhor. E ele se enquadra, todo o ser humano, de forma geral, no Brasil inteiro, no mundo inteiro, onde estiverem ouvindo, onde ouvirem a voz, a mensagem nesta noite, saiba de que se não atentar para fazer a vontade de Deus, é em vão a tua fé. Ou seja, você torna em vão a graça de Deus. Então a palavra nesta noite, queridos e amados irmãos, é que nós devemos voltar-se para atentar um pouco mais no verso de número 2, porque diz: ouviste em tempo aceitável e socorrente num dia da salvação. Eis aqui agora o tempo aceitável, eis aqui agora o dia da salvação. Louvado seja o nome do Senhor. Que dia é esse? Como ele estava naquele momento falando, se você observar a parte, vamos dizer, a parte A do versículo, aleluia, ele está falando o tempo aceitável. Que tempo aceitável é este? Qual será esse dia, aleluia, aceitável? Abra sua Bíblia aí, por favor, Isaías 49, verso 8. 49, profeta Isaías, louvado seja o nome do Senhor, versículo de número 8. Quem já encontrou? Glória a Jesus. Assim diz o Senhor. Assim diz o Senhor, no tempo favorável te ouvi, e no dia da salvação te ajudei, e te guardarei, e te darei como conselho do povo, para restaurares a terra, e lhe dares em herança as cidades assoladas. Quem pode dizer glória a Deus?
Quem já teve um dia favorável na sua vida aqui, irmão? Aleluia. Sabe qual foi o dia favorável? O dia que tu aceitou a Cristo como Senhor e Salvador da tua vida. Aleluia. Esse foi o dia favorável da tua vida. Foi o dia que você teve o privilégio de ouvir quando Jesus chamou você, e você teve a coragem de abrir a boca, aleluia, e abraçar o plano da salvação. E se cumpriu isto quando? Se você abrir a sua Bíblia no Evangelho de João, capítulo de número 15, verso 16, Jesus disse: olha, quem te chamou? Quem te escolheu? Não foi vocês que me escolheram, foi eu que escolhi o Senhor Jesus, irmão, foi quem nos escolheu do meio da multidão. Aleluia. E quando isso na verdade aconteceu, irmão, que ele fala do hoje, você vai ver Jesus encontrando o homem que recebeu Jesus em sua casa com muita alegria. Lá em Lucas, capítulo de número 19, e o versículo de número 9 e 10, Jesus vai se manifestar falando do hoje. Aleluia. O hoje. Por que Jesus falava hoje? Porque o amanhã pertence a Ele. Glória a Deus. Então a oportunidade que Ele estava dando ao homem, naquele dia Ele chamou de hoje. É hoje que eu devo abrir a minha boca e glorificar o nome do Senhor Jesus. Por que, pastor? Porque amanhã eu posso estar morto, e na sepultura quem louvará o Senhor? Quem louvará o Senhor na sepultura? Davi perguntou: ninguém. Então dizendo eu também: ninguém. Enquanto eu tenho fôlego, eu vou louvar ao Senhor. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Você abriu a sua Bíblia em Lucas? Eu disse 19, o verso de número 9, né? E o verso 10. Louvado seja Deus. Observe. Olha aí, o hoje, o dia favorável. Eu já fui beneficiado pelo dia favorável. Você já foi beneficiado. E vem dias em que nós vamos continuar tendo esse dia favorável. Aleluia. Só um exemplo. Salmista Davi, no Salmo de número 103, ele diz: bendiz a minha alma e tudo que a mim bendiga o seu santo nome. Aleluia. E tudo que a mim bendiga o seu santo nome. Então o apóstolo Paulo, ele diz: eis aqui agora o tempo aceitável, eis aqui agora o dia da salvação. Louvado seja o nome do Deus vivo. Por que, irmãos? Porque quantas pessoas que já desceram à sepultura e não tiveram o privilégio desse dia? Quantos que já desceram à sepultura não tiveram esse privilégio de abrir a boca e dizer: obrigado, Jesus, porque eu fui privilegiado do benefício da minha salvação. Louvado seja o nome do Deus Pai. Então, o maior benefício que o ser humano tem na terra é o dia da sua aceitação a Cristo. Louvado seja o nome do Deus Pai Todo-Poderoso, a quem devemos a honra, a glória e todo louvor. Louvado seja o nome do Deus Pai. Versículo de número 3. O que ele diz? Você pode ler? Capítulo 6 de 2 Coríntios. É o texto que nós estamos, irmãos. Se acha na Bíblia. Glória a Jesus. Paulo, ele diz aqui que nós não dando escândalo em coisa alguma. Irmãos, para nós hoje pregarmos o Evangelho é coisa séria.
Por qual razão, pastor? Por causa dos, vamos dizer mais forte, qual a razão? Os escândalos. Palavras que muitos não têm coragem de dizer. Eu não sei se é porque também está escandalizando. Pode que seja, né, Zé? Escândalo. Escândalo. No mundo secular, até aqui dá para admitir. Escândalo no meio da política. Escândalo no meio religioso. Sim. No meio administrativo, por aí. Escândalo no meio dos casais, das famílias. Mas isto tudo provém de uma obra satânica. Escândalo. Tudo provém de uma obra maligna. Não é de algo natural, irmãos. Normal, comum, que alguém possa admitir. Então a primeira frase que o apóstolo Paulo diz: não dando-nos escândalo em coisa alguma, irmão. Como quem está dizendo, em nada podemos dar escândalo. Para que o nosso, só uma pessoa respondeu, para que o nosso, irmãos, sério, essa interpretação aqui do nosso ministério, eu vou já chegar nele, porque eu quero parar um pouco. Em coisa alguma, quando você fala de escândalo, o meio evangélico, segundo o evangelho de nosso Senhor e Salvador Jesus, irmãos, ele é o evangelho puro. O evangelho puro, o resultado dele é gerar purificação. Aquilo que na verdade não agrada ao Deus Pai. O evangelho, irmão, quando ele é vivido ao meio da sociedade, uma das palavras em que não pode fugir dentre nós é a ética cristã. Aleluia. Ou seja, algo decente entre nós. Entendimento e compreensão das minhas limitações. Ainda que o Deus Pai Todo-Poderoso tenha deixado o jardim completo de tudo, colocou um casal lá, não amarrou os pés nem as mãos, pelo contrário, mostrou tudo, até a ciência do bem e do mal, mas simplesmente deu a palavra, deixando eles conscientes. Consciente de quê, pastor? Consciente que no dia que eles comessem, certamente eles morreriam. Então a palavra que hoje o apóstolo Paulo deixa para nós é que em coisa alguma, em nada, nós podemos dar escândalo. Então a gente começa a ver aqui, irmãos, os escândalos morais. Quando a gente fala na questão de escândalo moral, hoje é vergonhoso que a gente vê quando as pessoas dizem: eu sou cristão, mas muitas vezes as vestes não identificam, muitas das vezes as pinturas tiram a origem do verdadeiro cristão e mostra mais a questão do paganismo naquela pessoa. Muitas das vezes o linguajar das pessoas não é o linguajar de alguém que vive, como diz Paulo na sua segunda carta que ele escreveu no capítulo de número 5 e o verso 17, que agora os que estão em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas já passaram, tudo se fez, aleluia. Então, se tudo se fez novo, irmão, ainda não precisamos ajudar em nossa beleza. Não. Por qual razão, pastor?
porque nós agora somos diferentes. Aleluia. E se alguém no mundo aí se escandaliza no teu exagero, saiba você que você é culpado se essa pessoa se perder. Se alguém não crente olhar para o exagero de uma crente ou de um crente que anda de acordo com o mundo anda, e essa pessoa não aceitar Jesus, você vai ser culpado. Por exemplo, a igreja, ela é um corpo. A igreja tem muitos membros, mas nenhum dos membros pode estar dividido no corpo. Ou pode, irmãos? Não. Nenhum dos membros do corpo pode se tornar individuais, de maneira nenhuma. Senão, eles se tornam, na verdade, vamos dizer, orgulhosos, independentes, achando que não precisa da ajuda de alguém. Mas vamos observar que o apóstolo Paulo, ele ouvia, ele não só via, ele ouvia. E ele escrevia mais pelo que ele ouvia, irmãos. Ele não estava presente sempre, né? Não estava. E essa carta aqui, quando ele escreve, aleluia, ele estava lá em Éfeso. E ele escreveu a carta quando eu vou para ele, por isso que é carta. Louvado seja Jesus. Ele mandava, ele disse: eu ouvi falar, olha, eu ouvi falar que no meio de vocês, gente, há coisa que nem no meio dos gentios existe. Meu Deus do céu, o negócio estava sério, gente. O negócio estava, vamos dizer, extrapolado, não é? Porque ele disse: não, ninguém nunca nem viu ouvir no meio do povo lá o que a gente tem ouvido entre vocês. Mas vamos ler aqui em 1 Coríntios 5 e vamos ler do versículo 1. Pedi aqui o Raimundinho para ler. Leia aqui, Raimundinho, por favor. Leia aqui 1 Coríntios capítulo 5, e eu quero que você leia do versículo 1 até o 13. Depois eu vou detalhar os versículos. Leia aí em nome de Jesus. Escuta aí, presta atenção. Você que está também em casa, presta atenção. Pega a sua Bíblia para você aprender a santa palavra do Senhor. Pode ler, deixa eu alcançar. Geralmente se ouve que há entre vós fornicação, e fornicação tal qual nem ainda entre os gentios, como é haver quem abuse da mulher de seu pai. Estais inchados e nem ao menos vos entristecestes, por não ter sido dentre vós tirado quem cometeu tal ação. Eu, na verdade, ainda que ausente no corpo, mas presente no espírito, já determinei, como se estivesse presente, que o tal ato praticou. Em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, juntos, vós e meu espírito, pelo poder de nosso Senhor Jesus Cristo, seja entregue a Satanás para a destruição da carne, para que o espírito seja salvo no dia de Jesus, no dia do Senhor Jesus. Não é boa a vossa jactância. Não sabeis que um pouco de fermento faz levedar toda a massa? Alipai-vos, pois, do fermento velho, para que sejais uma nova massa, assim como estáis sem fermento. Porque Cristo, nossa Páscoa, foi sacrificado por nós, pelo que passamos festa, não com o fermento velho, nem com o fermento da maldade, da malícia, mas com os asmos da sinceridade e da verdade. Já por carta vos tenho escrito que não vos associeis com os que se prostituem. Isso não quer dizer absolutamente com os devassos deste mundo, ou com os avarentos, ou com os roubadores, ou com os idólatras, porque então vos seria necessário sair do mundo. Mas agora escrevi: não vos associeis com aquele que, dizendo ser irmão, for devasso, ou avarento, ou idólatra, ou maldizente, ou beberrão, ou roubador, com tal nem ainda com mais. Porque tenho eu em julgar também os que estão de fora. Não julgais vós os que estão de dentro, mas Deus julga os que estão de fora. Tirai, pois, dentre vós a esse iníquo. Negócio é sério, né, irmãos? Negócio é sério. Quando eu estava
pediram: Pai, me dá uma palavra para a tua igreja. Eu vejo a tua palavra, Deus Pai, como prevenção, também como correção. Porque alguém procura uma igreja, irmãos, posso dizer, uns exageram, querem que ela seja 100% perfeita. Aí ele não vai encontrar na terra, tá certo? Mas também tem aquelas pessoas que se acomodam de uma maneira que não ligam para a questão da libertação. Vem para a igreja e quer permanecer como veio. É para vir como estás. Mas é para permanecer como veio? Não. É para vir a pessoa como ela estiver. Mas depois que chega aqui, tem uma tarefa a ser feita. Verso 7. Vamos lá. Alipai-vos, pois do que? Limpar-se de um fermento velho. Fermento velho, irmão, não presta. Pode chegar no dono da padaria e oferecer o fermento. Se tiver vencendo, a gente pode ser essa porcaria, senão até a massa eu perco. Joga fora. E a palavra do nosso Deus não é diferente. Por quê? Porque nós somos a massa humana. E essa massa humana, ela agora precisa de fermento para fermento novo. O fermento velho tem que ser jogado fora. E que fermento velho é esse que existia? Hein? Que fermento velho vivia nas pessoas? Era pecado, né? Ao verso 11. Verso 11. Mas agora escrevi que não associeis com aquele que dizendo, presta atenção, crente, olha, dizendo-se. Tem muita gente por aí, irmão, dizendo que é irmão. Até nos compromete, nos chamamos de nosso irmão. Não é, gente? Meu irmão, ele é nosso irmão. Tem que dizer, o sangue de Cristo tem poder. Tem que dizer, o sangue de Cristo tem poder. Porque a recomendação do apóstolo Paulo aqui é que entre nós, irmãos, alguém que disse irmão, só que devasso, que mais? Avarento, que é avarento, irmão? O que é avarento? Olha o que a Bíblia fez. Miserável, em outra expressão mais clara. Mas pastor, essa Bíblia não importa, está na Bíblia. Se está na Bíblia, está na Bíblia, meu irmão. Ele não vai fazer nada de proveito. Para começar, ele protesta aqueles que contribuem na casa de Deus. É o avarento. E o avarento nem morar no céu não vai. Aí aqui o apóstolo Paulo diz que você não deve nem se associar com ele. Você não deve nem ter comunhão com ele. Porque ele é igual, na continuidade aqui, ele é igual ao idólatra. Então ele é a mesma coisa de estar lá na Dona Maria Romana. Ele não é crente, ele só diz que é irmão. Mas é irmão, rebelde de coração, é contra Deus, contra os projetos divinos. Então o avarento, irmão, é aquela pessoa que tem consciência de que o nosso Deus é o dono do céu, da terra, do mar, de tudo que nele há. Aí eu pergunto aos irmãos,
Quem passou o dia aqui sem comer? Ninguém. Todo mundo aqui comeu e bebeu. Comeu e bebeu por quê? Porque ganhou, irmão. Ganhou alguma coisa. Mas é avarento. Eu não vou dar. Mas ele precisa da energia. Quando chega na casa de Deus, ele precisa do assento. Está entendendo? Precisa de muitas e muitas outras coisas. Só que a avareza dele fecha o coração dele e ele diz: eu não dou. Mas também não ganha o céu. Mas também não vai ganhar o céu. E o nosso alvo aqui é o céu. O nosso alvo aqui, irmãos, é a salvação em Cristo. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E se a pessoa tem esse comportamento, irmão, duro é dizer, o verso 12: porque aqui, ó, o versículo de número 11, ele já disse que nós não devemos, o que? No final, contar, nem andar, e não deve nem comer com ele. Tu está entendendo como é que é o negócio? A observação do avarento: foge do tal. Ah, mas irmão de quem, rapaz? Irmão de quem, meu irmão? Aqui onde vem o discernimento. O cara de gente desviada, irmão, por aí dizendo que é nosso irmão. Meu irmão não. De jeito nenhum. Não vai avarento, não é meu irmão não. Idólatra, não é meu irmão não. Ladrão, também não é meu irmão não. É? Não, senhor, tem que a Bíblia me dando, né, o aval que eu não devo aceitar esse tal como meu irmão. E eu não posso ir contra a Bíblia. Ela é ao meu favor, ao teu favor. No verso 12: porque tenho eu em julgar também os que estão de fora. Não julgai vós os que estão dentro. E eu quero que você diga o verso 12. Diz aí, equipe, vai. O 13. Mas Deus julga os que estão de fora. Tirai, pois, entre vós a esse inimigo. Olha a ordenança de Paulo, gente. Paulo dava de moleza por acaso? O que vocês acham? Paulo deixava a casa de Deus bagunçada ou ele agia, irmãos? Irmãos, ele agia, porque o povo se acostumado com coisa bagunçada, desorganizada. E quando alguém age da maneira correta, alguém vai e critica, porque ele é desorganizado. Eu duvido que alguém que é organizado na sua casa, ele vai achar ruim se alguém que também é organizado chegar a dizer assim: é para eu ter observado que você é organizado. Mas qual a razão é que aquela chinela está no meio da casa? Está entendendo? Aí tu chega na casa de alguém desorganizado. A primeira coisa, né? O menino entra, deixa a chinela logo na entrada, tá entendendo? Chega lá na frente, encontra a blusa. Quando chega lá na cozinha, a pia não presta, de tanto sujo a mosqueiro por cima. Que é isso? Casa desorganizada. E na casa de Deus, o que desorganiza? São aqueles que na verdade vivem a prática da iniquidade, do pecado, da desobediência. E ele discorda quando vem a doutrina que corrige. Cara, é ladrão, você tem que deixar esse negócio, porque aqui isso não faz parte, isso não funciona aqui. Não é verdade? Aí o camarada é imoral. Ei, essa imoralidade aí, ó, quando você era descrente. Agora, você não pode ter essa brincadeirinha não, de má gosto, de má vontade, falta de vergonha. Não, isso aí não pode ter entre nós não, irmãos. Você vai encontrar igreja por aí, que é igualzinha a igreja de Corinto, bagunçada,
Está entendendo? Até na hora da ceia. Um come na frente do outro, quando chega no final não tem mais nem pão nem vinho. Porque o negócio é desorganizado. Mas a igreja do Senhor Jesus, ela é incentivada a cooperar com Deus, irmãos. E como é que nós vamos cooperar com Deus? É exatamente agindo. Aqui por isso que o apóstolo, ele diz que devemos tirar, meu Deus, tirai, pois, se peleja, né? Lá no capítulo 18 de Mateus, se não falha a memória, versículo 15, quem pode abrir? Vai, coopera comigo, por favor. Coopera comigo agora. Em Mateus capítulo 18, eu vou dizer o versículo 15 em diante. Quando o teu irmão peca, é isso? Vai. Se não te ouvir, mas se não te ouvir, leva ainda contigo um ou dois, para que pela boca de duas ou três testemunhas toda palavra seja confirmada. Olha aí, irmãos. Só uma pausa, vocês vão ler o último versículo já já. É a organização. A igreja do Senhor Jesus não pode ter ninguém intrigado. Ou se humilha, irmão, me perdoa, porque nós somos irmãos e nós precisamos morar no céu e desse jeito nós não vamos morar no céu. Nós estamos perdendo tempo na igreja. Me perdoa. Eu te perdoo não. Então eu vou chamar ali o Zé, vou chamar o Chico ali para servir testemunho que eu estou te pedindo perdão. Aí você também não adiantou nada. Pois eu vou chamar o pastor vai dizer para a igreja toda que tu não me perdoa, tu tem um coração de Belial. Aí já vai, pastor, você partir para agressão? Não, eu vou partir para dizer a verdade. Quem tem o coração que não perdoa é filho de Belial. Aí se tudo não acontecer, lê o último versículo. Quando leva para a igreja, se não ouvir a igreja, e se também não escutar a igreja, considera-o como gentil e publicano. Se não escutar a igreja, irmãos, tem que ser tirado. Pastor, as portas estão abertas, ninguém pode estar ninguém para fora. Concordo com você. Só que o que vai às suas mãos chama-se a bandeja do pão e do vinho, que representa a comunhão dos santos. E aí você fica cortado de participar da Santa Ceia. Sendo assim cortado, lá em João capítulo 6 e o verso de número 54, Jesus diz: quem come da minha carne, bebe meu sangue, tem a vida, e não comendo da carne, não bebendo do sangue, tem vida eterna, irmão? É sério, crente. Então não se pode brincar de ser crente. Tem igreja por aí de porta aberta, entra e sai como quer, vive como quer. Mas eu digo a você, a Assembleia de Deus Central, onde eu fui criado, Papai do Céu me deu o privilégio de trazer a doutrina da palavra, ainda é a mesma igreja que mantém a mesma doutrina. Quem pode dar glória a Deus? Não podemos deixar relaxar. Não podemos deixar o acomodismo tomar conta do coração das pessoas, a incredulidade. Aleluia. Aí nós vamos para a parte B do versículo. Para que o nosso... Você volta para 2 Coríntios, capítulo 6, verso de número 3. Volte para 2 Coríntios. Porque eu pego o texto e vou para o contexto. Eu pego o texto e vou para o contexto. É por isso que eu saio daquele texto que a gente leu. Mas como eu peguei a parte A do versículo,
E agora voltamos para a parte B do versículo. Nós precisamos entender aqui, para que o nosso ministério não seja, vamos dizer mais forte, para que o nosso ministério não seja. Qual é o nosso ministério? Será o que alguém está por aí com o coração afermentado, inchado, como disse lá a leitura que a gente leu de 1 Coríntios, né, capítulo 5, que alguém entende que o ministério, irmão, é o nome simplesmente de fantasia que está nas paredes, viu? Alguém pensa que o ministério é esse aí, mas o nosso ministério, ele está considerado, vai lá no capítulo 5 e o verso de número 18 e 19. 5, verso 18 e 19. Tudo isso, de novo, tudo isso provém de Deus. Continua. Que nos reconciliou consigo mesmo. E nos deu o ministério da reconciliação. Quem faz parte desse ministério? Quem faz parte do ministério da reconciliação? É por isso que se não houver reconciliação, aí Paulo diz: tira esse inimigo do nosso meio. Se não fizer parte do ministério de Cristo. Esse é o ministério de Cristo. Como assim? Tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo. Por quê? Por Jesus Cristo. O autor e consumador da nossa fé é o mesmo autor do ministério da reconciliação. Aí está cheio de mentiroso, que está no Brasil inteiro discute essa. Cheio de mentiroso por aí. O meu ministério é isso, bota na parede. Uma fantasia que achou bonito, coloca na parede. Coração velho, cheio de ódio, cheio de rancor. Muitos, cheio de prostituição, mentira, roubo, furto, tudo que desagrada a Deus. Mas tem na parede, ministério. A minha igreja, o ministério é esse. E eu digo para você, filho de Belial, bota ministério da rebeldia. Porque o ministério de Cristo é o ministério da. Dizer forte, irmão. O ministério de Cristo é o ministério da reconciliação. Isso aqui é tão sério, gente. Tão sério. Como assim, pastor? Se aqui é o ministério da reconciliação, aqui fecha até a porta para alguém dizer: eu abusei dessa mulher e eu não quero mais ela. Você tem que se reconciliar com ela. Só existe uma escape aí, se ela tiver te metido um par de traição. Aí é outra história. Mas pelo contrário, só uma briguinha. Uma briguinha, pronto, não quero mais assunto, não quero mais entender. Tem que fazer. Se reconciliar. Se reconciliar. Aí está aí, irmão. O mundo cheio de salão aberto por tudo que é canto, e o povo dizendo que é igreja X, igreja A, igreja B. Escreva o ministério da reconciliação. Antes, o verso 4 diz: como ministro de Deus, tornando-nos recomendáveis em tudo. Aí vai, na muita paciência, nas aflições, nas necessidades, nas angústias. Aqui está, o ministério de Cristo. Esse é o ministério de Cristo. Essa aqui é a igreja de Cristo. É o ministério de Cristo? É a igreja de Cristo.
A igreja que vive uns com os outros sofrendo, com paciência, mesmo meio às aflições, meio às necessidades, meio às angústias, meio às ações. E eu vou, se já deram pena aquele dali, eu vou saindo fora. Fizeram assim com Jesus, né, irmão? Os discípulos de Jesus ficaram perto de Jesus na hora da pena ou ficaram longe? Zé de Val. Hein? Ficaram lá de longe, assistindo o espetáculo. Então, quantas pessoas, amigos, que estão por aí, na hora da angústia, foi ele, e o teu é fora. Alguém diz, não, deixa ele pagar. Foi ele que plantou, deixa ele colher. Mas a colheita, lá em cima. A Bíblia diz, Paulo falou que aqui não se pode comparar os sofrimentos daqui com a glória. Oh, aleluia. Com a glória que há de ser manifesta. Aleluia. Aqui alguém, é como diz Paulo, pode nos botar na prisão, mas ele não fecha a nossa boca. Louvado seja o nome do Senhor. Não, meu irmão. Mas pastor, vai para cima, crente. Você precisa fazer parte na hora da festa, do comes e bebe, mas você precisa também enfrentar, se for necessário, o versículo 5 diz: nos açoites, nas prisões, nos tumultos, nos trabalhos, nas vigílias, nos jejuns. Aqui é mais simples. O mais simples, nas orações. Não, pastor, para as orações dá para mim, tá bom? E jejuar, dá para decretar aqui o jejum? Aí alguém, eu tenho problema de gastrite, eu tenho problema de pressão, eu não posso ficar sem comer. E aí começa a desculpa. E a igreja, o ministério de Cristo, um exemplo. Quantos dias Jesus jejuou? 40 dias e... Isso aqui é o ministério de Cristo. Mas pastor, eu não consigo jejuar. Numa análise da Bíblia aqui, tu está fora do ministério de Cristo. Eu não gosto de oração, tu está fora do ministério de Cristo. Ah, mas se alguém me bater, ele pega também, está fora do ministério de Cristo. Por qual razão, pastor? Quantos tabefes Jesus deu? Quem encontrou Jesus metendo no tabefe, gente? E a língua? Você encontrou Jesus fazendo esse tipo de coisa? O ministério de Cristo. Então, no ministério de Cristo, disse Paulo, ao que? Verso 6: pureza, ciência, tem mais? Longanimidade. Não, o amor não. Crente pode amar pela metade, irmãos? Fazer de conta? Não, o amor não pode ser fingido, de maneira nenhuma. O amor não pode ser fingido, não pode ser de segunda linha. O amor tem que ser verdadeiro. Aleluia. Então a palavra do Senhor, irmão, ela deixa bem claro. Verso 7: na palavra da verdade, no poder de Deus, pelas armas da justiça, à direita e à esquerda, aleluia, por honra e por desonra, por infâmia e por boa fama. Olha só, o ministério de Cristo, irmão, ele contradiz totalmente o comportamento humano das pessoas que pensam, que dizem assim: eu sou cristão. Cristão, como é a história? Cristão é quem segue a natureza de Cristo, aleluia, quem segue a doutrina de Cristo, o ministério de Cristo, aleluia. Foi
Foi isso que Paulo quis revelar. E Paulo ele experimentou, irmão. E o escritor colocou aqui a abnegação de Paulo em seu mistério. Louvado seja o nome do Senhor. Ou seja, aqui foi visto que o que Paulo pregava, ele vivia. Louvado seja o nome do Senhor. Então, a palavra de nosso Deus, irmão, precisamos pregar e viver a palavra. Louvado seja o nome do Senhor Jesus de Nazaré. Então, nesta palavra, o último, chega ele a dizer que contristados, mas sempre alegres. Louvado seja Deus. Como pobres, mas enriquecendo a muitos, como nada tendo ou possuído tudo. Crente, irmão, pode estar faltando pão, mas ele está dizendo: ó, Deus vai prover. Ele segura a sua pasta, irmão, Deus vai prover. É, irmão? A porta está fechada, não, mas eu creio que Deus vai abrir a porta, porque a porta que ele abre, ninguém pode ir. E ele diz: eu sou a porta, aleluia. Se eu confiar em Cristo, capítulo 10 e verso 9 de João, Jesus disse: eu sou a porta, quem entrar por mim, salvar-se. Então ele é a porta. Eu sou crente? Não, o meu negócio é com Jesus. Eu estou passando isso, é com Jesus. Alguém disse: eu coisa comigo? Ei, está dizendo isso com Jesus, viu? Tá, irmão? Na hora que uma pessoa diz uma coisa de mal com você, é para você voltar para ele e dizer assim: ei, tu sabia que tu disse agora com Cristo? Tu está insultando Jesus, rapaz? Ele vai te pegar. Aí nesse momento alguém diz: é mesmo? Eu vou orar por você. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E aí o povo de Deus termina dizendo: a vitória é nossa. Dizer mais forte: a vitória é nossa. E se Deus é por nós, e agindo Deus, ninguém. Glória a Deus. Então que Deus em Cristo abençoe. Entre nós, alguém que deseja aceitar Cristo como Senhor, Salvador da sua vida? Não tem? Então louvamos a Deus. Nós resgatados fomos por quem nos quis salvar. Você foi resgatado para nunca mais pecar, viu? Você vigia porque o diabo está solto. E a Bíblia manda simplesmente: vigiai e orai para não cair em tentação. Glória a Jesus. Nós vamos encerrar avisando os irmãos que amanhã 7h30 tem consagração, 5h da tarde tem também a tarde de louvor na casa da irmã Ivonete. Muito bem, os irmãos todos já sabem. Então, se a chuva assim permitir, estamos no inverno e devemos estar acordados para esta realidade, viu? Se tiver chuva, então esta é a vontade de Deus. E tendo chuva, ninguém pode realizar. E de manhã também, se não tiver chuva, nós vamos fazer o nosso evangelismo. Nós não vamos calar a boca dele de ser martinal, né? Vamos anunciar a palavra em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Jesus, a paz do Senhor. É só uma informação acerca do evangelismo. O evangelismo, a gente começa a se organizar lá na garagem do pastor. Aí de lá a gente sai para o destino que a gente vai evangelizar. Eu estou dando essa informação porque pode alguns irmãos já ir para algum local que a gente costuma ir, de repente chega, a gente não está e acha que a gente não vai, né? Então estou comunicando para que os irmãos fiquem conscientes. Lá é o nosso quartel-general, a gente se organiza e de lá a gente vai dar os destinos de evangelização. 8h30, né? 8h30 a gente começa a organizar.
mas a gente sai em torno de 9 horas. A gente começa a organizar mais horas, né, meu filho? Pronto. Aí, pastor, eu estava pensando amanhã, então podemos primeiro lá na Praça Benedito Barros, fazer lá aquele bairro lá. Aí de lá a gente poderia descer, né? Vamos orar em nome de Jesus, Deus. Oramos, quem precisa de oração? Oramos em nome de Jesus. Eterno Deus, nosso Pai, Deus bendito, te louvamos, te agradecemos, ó Pai querido, ó meu Senhor, pela tua palavra, qual temos ouvido nesta noite. Nos ajuda, Senhor querido, a guardar a tua palavra, nos ajuda, Senhor, a vivenciá-la, meu Senhor, nos ajuda, Pai querido, pois nós necessitamos de Ti, Pai da glória, para caminharmos, meu Deus, na face da terra. Pai, até o dia da tua vida, Senhor querido, nos sustenta, Pai da glória, nos fortalece, ó Pai querido, para que possamos, meu Deus da glória, estar mais perto de Ti, para quando chegar naquele grande dia, meu Senhor, a quem o Senhor vier nos levar para Ti, Pai, possamos subir, meu Pai da glória, para termos um encontro contigo. Pai, fortalece a tua igreja, Pai, abençoa o teu povo, ó Deus, dá-nos uma noite abençoada, ó Deus querido, e amanhã eu te apresento, Pai da glória, o evangelismo, meu Senhor, pela manhã, e também, meu Deus, à tarde, louvor, Senhor, evangelística. Pai querido, que o Senhor possa, meu Deus da glória, tomar a direção, e que se assim o Senhor nos permitir, Pai, possamos, ó Deus da glória, realizar essas atividades, esses trabalhos, ó Pai, para a honra e a glória do Teu nome. Fica conosco, meu Senhor, é o que nós te pedimos e por tudo te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, a Deus consolação do Espírito Santo, seja com todo o povo de Deus. Quem vai morar no céu, diga: a vitória é nossa. Se Deus é por nós, e agindo Deus, ninguém. Glória a Deus. Que Deus abençoe os irmãos e até amanhã em nome de Jesus.